Joaquim Grava, um Corinthians que segue a sua preparação para encarar o Grêmio no próximo domingo no sul do país. Cristóvão Borges, como é de praxe, fechou parte da atividade para a imprensa e tem duas dúvidas. Já se sabia que Elias não poderia entrar em campo, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Agora a outra preocupação é na lateral direita, já que Fagner foi suspenso em uma partida pelo STJD por causa de uma entrada em Ederson do Flamengo na partida do primeiro turno na Arena em Itaquera. Iago, zagueiro que veio conversar com a imprensa, lamentou a punição e acredita que, independente de Fagner ou Léo Príncipe no setor, um Corinthians que não vai perder muito. A gente sabe da importância do Fagner. Fagner é um dos, não só titular, na minha opinião, assim, hoje absoluto, mas ele tem uma importância dentro do elenco como um líder, um dos pilares ali, nossos dentro de campo. Mas se a gente não puder contar com ele, que ainda cremos que pode, né, que pode entrar com um recurso, mas com o Léo a gente acha que é mais ou menos o mesmo perfil. A gente só perde um pouco da liderança, mas ganha um pouco, sei lá, de disposição por estar entrando agora, querer mostrar e brigar pelo espaço dele também. Um Corinthians que está próximo da liderança do Campeonato Brasileiro, mas pressionado pelo seu torcedor, que vaiou na última partida no empate com o Cruzeiro no Pacaembu e que nas últimas 3 partidas como mandante não conseguiu a vitória. Por isso, Iago acredita que vencer o Grêmio nesta abertura de retorno do Campeonato Brasileiro vai ser importante para dar um alívio ao elenco e também para o torcedor. É um jogo importante para a gente espera engatar aí algumas vitórias seguidas aí para podermos fixar lá em cima, brigar pela primeira colocação. É um time que, no meu modo de ver, trabalha muito parecido com a gente, o jeito de jogar. Então a gente está esperando o pior, estamos nos preparando para o pior, para poder chegar lá e estar preparado para qualquer situação. E o departamento jurídico do Corinthians tenta já nesta quinta-feira, entre essa quinta e sexta-feira, o efeito suspensivo para contar com o Fagner na partida do sul do país. Caso não consiga, Léo Príncipe será o substituto no setor. Para o meio de campo, sem Elias, 3 jogadores brigam diretamente pela vaga: Christian, Camacho e Rodriguinho. Williams, que até ontem estava no departamento médico com dores no tornozelo, hoje já trabalhou no gramado e corre por fora também por uma vaga nesse time titular. Daqui do CT, Joaquim Grava. A gente ganhar, pode ficar novamente líder, então acho que é só ir com muita confiança. A gente sabe da adversidade que vai ter lá no Porto Alegre, então o Grêmio é um time muito forte, joga bem em casa com a torcida dele, então é só trabalhar e jogar bem para o jogo. Está faltando um ataque decente, né? Porque não pode disputar o título brasileiro com meio atacante, que nem está acontecendo agora. O Romero é meio atacante, não tem o outro, então essa é a origem de todos os problemas. Caso onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Eu acho que agora, esse começo de turno vai ser decisivo para o Corinthians. Corinthians e Grêmio, para mim, já é um jogo para decidir quem é que continua nas paradas, né? Para a infelicidade do Corinthians é em Porto Alegre, onde o time não se dá bem. Agora, perdeu lá, ano passado, já no comando do Tite. Agora, sobre apoio da torcida, eu acho que a torcida tem todo o direito de reclamar. O que está acontecendo é uma cisão dentro da própria torcida do Corinthians, né? Hoje existem 2 tipos de torcida do Corinthians. Essa coisa da patrulha, não vaia, não xinga. O torcedor mais elitizado, que é um fato, apareceu mesmo essa figura, até pela mudança a torcida que ia ao Pacaembu não é a que vai a Itaquera. E, paradoxalmente, Itaquera é um bairro, para quem conhece São Paulo, é um bairro, uma região da cidade mais pobre que o Pacaembu. E houve uma inversão. O público de Itaquera é um público mais elitizado. Os próprios jogadores estão reclamando disso agora, né? O Elias acho que foi o porta-voz de uma insatisfação de muita gente ali do elenco. Tem consciência de que precisamos melhorar. E, cara, graças a Deus que a gente está somente a 2 pontos do líder. Temos perdido pontos em casa é importante. A gente tem consciência disso. Mas o que a gente tem comentado é que a gente tem uma margem grande para crescer. E, na minha opinião, alguns times que estão brigando com a gente lá em cima
o que tiveram que crescer já cresceram. A gente, por se tratar de uma equipe que está sendo remontada, tem muito a crescer, uma margem grande. E a gente espera dar essa arrancada agora, a partir de agora do jogo de domingo. A cobrança ela é bem-vinda. Ela vem de nós mesmos, pois sabemos que não temos feito jogos assim muito bons. Mas a exaltar que a gente está somente a 2 pontos e engatar umas 4, 5 vitórias aí vai nos ajudar bastante a crescer no campeonato. Há uma neotorcida em geral e uma neotorcida dentro do Corinthians. Eu sei o que os gaviões querem dizer, né? Que as vaias vieram da numerada. É essa história. Que é outro tipo de patrulha besta também. Ficar lá, não pode vaiar, não pode vaiar. Se o cara quer vaiar, o cara vaia. Qual que é o problema? Fica essas torcidas paramilitares querendo mandar na sua boca dentro do estádio de futebol? Eu acho que, só te interrompendo, eu acho que é melhor você vaiar no estádio, você pagou o ingresso, é sócio torcedor, ou que seja, você tá lá no estádio, você não tá gostando, você vaiar, do que você invadir o CT, do que acender sinalizador, do que ameaçar jogador. Para mim não tem comparação. Mas, Celso, de maneira semântica, esse neotorcida quer dizer uma torcida nova, que se apresenta nos estádios com um comportamento distinto daqueles que a gente estava acostumado. Uma torcida que mudou, uma torcida que hoje é consumidora. Né? Hoje o torcedor de futebol é consumidor. Durante muitos anos o torcedor de futebol foi tratado como gado e não se manifestava, e continuava enchendo o estádio. Agora deu uma guinada para o outro lado. São consumidores, são exigentes. E não é só o torcedor de futebol. Todo mundo hoje é muito consumidor. Dar aula hoje é um problema para o professor. Né? Tem aluno que se sente consumidor. Como ele está pagando, ele acha que pode tudo. Não pode tudo. Cabe a gente mostrar essa tênue, né, distância entre o consumidor e os direitos que você tem de exigir. Particularmente no caso do Corinthians, e não nos esqueçamos que também é por causa dessa guinada que o Corinthians alcançou os grandes títulos da sua história. Paciência, você perde a sua inocência e ganha outras coisas do outro lado, né? O Corinthians hoje tem privilégios que nunca teve em sua história, em relação à Rede Globo, em relação à CBF. O Corinthians passou a um outro patamar por causa também de uma escolha. Particularmente, eu acho que os setores populares, por exemplo, essa é uma crítica que eu faço, setores populares da Arena Corinthians, devia ter mais espaço para os setores populares. É o contrário. O futebol hoje é feito para o torcedor de sofá. Mas você acha que deveria ter mais espaço, Celso? Eu tenho certeza. Eu acho que é de acordo com a lei da oferta e da procura. A gente, não sei se você sabe... Mas Rafa, oferta tem um monte de gente querendo ir para o estádio, só não tem lugar. Então, mas se não tem lugar é porque você está conseguindo vender a ingressos mais caros. Não está não, senhor, que a Arena Corinthians tem uma parte lá de cima que nunca enche. O setor oeste, então, o prédio nunca oeste. enche o setor oeste. Esse foi criado para custar caro mesmo. Então, mas não vende. Acho que aí a culpa é menos do jogador e mais da direção, no primeiro estágio, e em segundo do treinador, que coloca um time que poderia ser mais forte. O treinador, para mim, atrapalha o time. Então, você tem ali algumas peças que podem salvar o time. E o Tite, antes de sair, entendeu isso. Porque o Tite passou por dificuldades. O Tite, num primeiro momento, ele aposta no esquema tático e, para isso, ele pega os robozinhos dele e tenta formar o time dessa forma. Lembra que tinha Alain Mineiro, Lucas e Rodriguinho era o meio campo. Luca, né? Luca ou Lucas? Luca. Com 2 Cs e nenhum S no final. Ok. Esse era o meio campo do Corinthians. E ele estava conseguindo o resultado porque o time muito aplicado taticamente, o desenho era o mesmo. Ele conseguia manter os caras fazendo ali o que ele mandava. Chegou num ponto que brecou, falou, porque esses caras só vão até aqui. Aí ele montou um time um pouco mais forte, um meio campo mais técnico, que o Cristóvão fez questão de destruir. Mas aí quem está lá botando a cara a tapa são muitas vezes os jogadores que não têm culpa. Tem muito jogador ruim que não pode jogar no Corinthians. E o cara tá lá, você quer jogar no Corinthians? Eu quero.